Olá pessoal, como é que estão as coisas por aí na sua casa, na sua vida? Aqui está tudo bem, glória a Deus por isso. E não podemos nos esquecer que é pela graça de Cristo Jesus que nós estamos vivos. E hoje eu te convido a ler a palavra de Deus mais uma vez. A nossa leitura de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulos 32, 33 e 34. Vamos iniciar então a nossa leitura. Jeremias, capítulo 32. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, no 18º ano de Nabucodonosor. Naquele tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e o profeta Jeremias era mantido preso no pátio da guarda do palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado o profeta Jeremias, acusando-o de pregar a seguinte profecia: Eis que Yahvé entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, babilônios, mas com toda certeza será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face, e o verá com os seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde permanecerá até que Yahvé trate da situação dele. E ainda, se eles lutarem contra os babilônios, não alcançarão vitória. Então Jeremias declarou: Eis que Yahvé dirigiu-me a sua palavra nos seguintes termos: Anameel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e proporá: Compra, pois, o meu campo que está em Anatote, porquanto tens o direito de resgate, e igualmente tua é a responsabilidade de comprá-lo. Então, de acordo com a palavra do Senhor, meu primo Anameel veio encontrar-se comigo no pátio da guarda e me declarou: Compra o meu campo que está em Anatote, nas terras de Benjamim, porque o direito de herança e resgate diante da lei é teu. Compra-o para ti sem demora. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura de posse da terra, e pesei a prata na balança, diante de testemunhas por mim convidadas. Peguei a escritura, a cópia selada, com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de meu primo Anameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Então, diante deles dei as seguintes orientações a Baruque: Assim diz o Eterno, Todo-Poderoso, Deus de Israel: Toma estas escrituras de compras, tanto a selada quanto a aberta, e coloque-as em um vaso de barro, a fim de que sejam conservadas por vários anos. Pois assim declara Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois de entregar a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei a Yahvé: Ó Eterno meu Deus, Tu que fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido, nada é impossível para Ti. Tu usas de misericórdia
até 1000 gerações, mas retribuis o pecado dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Yahvé dos exércitos. Teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuires a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merecem os seus atos. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito, que duram até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e construíste para ti uma reputação como a que tens hoje em toda a terra. Libertaste o teu povo, Israel, das mãos dos egípcios e da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com braço forte e causando pavor entre todos, e lhes concedeste a terra que juraste a seus pais que lhes daria, uma terra que jorra leite e mel. Vieram e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram conforme a tua lei. Eles nada fizeram de tudo o que lhes mandaste fazer. Por isso, tu enviaste sobre eles todo tipo de desgraça. As rampas já chegam à cidade para conquistá-la. Ela está entregue nas mãos dos caldeus, babilônios, que a estão enfraquecendo mediante a guerra, a fome e a peste. O que profetizaste, de fato, se cumpriu. Teus próprios olhos o podem comprovar. Contudo, tu me ordenaste, ó eterno Deus, compra para ti mesmo o terreno que te indiquei e convoca testemunhas, embora a cidade já esteja sendo tomada pelos babilônios. Eis que a palavra de Yahvé veio a mim declarando: eu sou Yahvé, o Deus de toda a humanidade. Existe algo em todo o universo que eu não possa realizar? Portanto, assim afirma o Senhor: eis que estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando esta cidade invadirão e a incendiarão. Eles a queimarão com todas as suas casas, nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Porquanto, desde a sua juventude, os filhos de Israel e de Judá têm praticado somente o que julgo mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira, afirma Yahvé. Desde o dia em que foi construída até nos dias de hoje, esta cidade tem despertado o meu furor de tal modo que tenho que tirá-la de diante da minha face. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha cólera devido a todo o mal que tem praticado, tanto o povo como os seus reis, governantes, líderes, sacerdotes e até seus profetas, assim como todas as pessoas de Judá e todos os habitantes de Jerusalém. Eis que todo o meu povo voltou suas costas para mim e não me olhou de frente, ainda que eu mesmo os tenha ensinado repetidas vezes. Preferiram não me dar ouvidos, tampouco aceitaram a disciplina e a correção que lhes apliquei. Chegaram ao cúmulo de profanar o templo que leva o meu nome, conservando em suas dependências as imagens de seus ídolos. Também construíram os postes ídolos e altos para Baal, que estão no vale de Ben-Hinom, para oferecer como holocausto a Moloque,
os seus próprios filhos e as suas filhas, sacrifício que jamais ordenei, ritual repugnante que nunca imaginei aceitar, e deste modo levaram Judá a pecar horrivelmente. Portanto, assim afirme Yahvé a esta cidade, sobre a qual chegaram notícias de toda parte, dando conta que em breve será entregue nas mãos dos caldeus, babilônios, por meio da guerra, da fome e das doenças contagiosas. Eis que eu os remirei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu juízo e na minha grande e terrível indignação, e os trarei de volta a este exato lugar, e farei com que habitem em plena segurança. Eles serão meu povo, e eu serei seu Deus, e lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Eu me alegrarei fazendo-lhes o bem e os plantarei com firmeza nesta terra, com toda a minha fidelidade e carinho, porquanto assim afirma o Senhor, do mesmo modo como eu trouxe sobre este povo toda esta grande catástrofe, também trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. Campos e propriedades serão novamente comprados em toda essa terra, sobre a qual dizeis: eis que a nossa terra está toda arrasada, sem seu povo, nem mesmo os animais continuam vivendo aqui, pois está toda dominada pelos babilônios. Terrenos serão adquiridos mediante o pagamento de prata e com a garantia de escrituras de posse assinadas e seladas na presença de testemunhas idôneas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes, da Cefelá, nas planícies e do Neguebe, nas cidades da região sul, porque eu restaurarei o bom destino deles. Palavra do Senhor. Jeremias capítulo 33. A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda, assegurando: assim diz Yahvé, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que seu nome é Yahvé, o Eterno. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Pois assim afirma o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e contra as armas de guerra, quando pelejarem contra os caldeus babilônios. Eis que os cadáveres dos homens que matarei no meu furor ficarão espalhados por toda a cidade, porquanto ocultarei deste lugar o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Entretanto, eu mesmo levarei a ela saúde e cura, eu os sararei e lhes manifestarei transbordante paz e segurança. Mudarei o destino de Judá e de Israel, e os reedificarei como no princípio, e os purificarei de toda malignidade, mediante a qual erraram e pecaram contra a minha pessoa. Perdoarei todas as maldades que cometeram, pecando e se rebelando contra mim. Então Jerusalém se tornará para mim uma fonte de alegria, louvor e glória, tendo como testemunhas
todas as nações da terra que ficarem sabendo sobre todos os favores e benefícios que realizo por ela. Todos os povos tremerão de medo e respeito diante da paz e da prosperidade que eu concedo a Jerusalém. Assim fala Yahvé: dizeis que este lugar está completamente arruinado, sem soldados nem animais, mas nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, sem homens, nem qualquer habitante, sem nem mesmo animais, ainda se conseguirá ouvir a voz de júbilo e a voz de satisfação, a voz do noivo e a voz da noiva, e as vozes de todos aqueles que trazem ofertas de ação de graças para a casa do Senhor, exclamando: dai graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, porque eu mudarei o destino desta terra, tornando-a feliz como fora na antiguidade, assevera o Senhor. Assim afirma o Eterno, Todo-Poderoso: neste lugar assolado, sem pessoas nem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. As ovelhas dos rebanhos voltarão a ser contadas, tanto nas cidades de Cefelá, na região montanhosa, como nas cidades das planícies, no Negueb, região do sul, nas terras de Benjamim, como nas vilas ao redor de Jerusalém, e nas cidades de Judá, declara Yahvé. Dias chegarão, prevê o Senhor, em que cumprirei a boa promessa que fiz acerca de todas as comunidades de Israel e de Judá. Naqueles dias e naquela época, eis que farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele realizará tudo o que é direito justo e verdadeiro sobre a terra. Naquela época, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ele será chamado. Yahvé é a nossa justiça, porquanto, assim declara o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Tampouco faltará aos sacerdotes levitas descendentes que ofereça continuamente holocausto diante de mim, queime ofertas de cereais e ofereça sacrifícios. A palavra de Yahvé veio a Jeremias afirmando: atentai ao que diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, também se poderá romper a minha aliança com meu servo Davi, para que ele não tenha um descendente que reine no seu trono, como também a aliança com os sacerdotes levitas que me servem. Assim como não é possível contar as estrelas do céu, nem calcular a areia das praias do mar, desse modo multiplicarei a descendência de meu servo Davi e dos levitas que me servem. Yahvé dirigiu a palavra a Jeremias: observaste que toda esta gente está comentando que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais acreditam que possa voltar a ser uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria alguém da sua descendência para governar a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, eu mesmo restaurarei o destino deles,
os libertarei do cativo e lhes manifestarei a minha mais profunda compaixão. Jeremias capítulo 34. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos e povos do império que ele governava, guerreavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor, Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias nos seguintes termos: Assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Vai e comunica a Zedequias, rei de Judá. Eis que adverte Yahvé: entregarei, pois, esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a arrasará e ateará fogo em seus destroços. E tu não escaparás das garras babilônicas, mas certamente serás aprisionado e entregue ao rei dos caldeus. Verás o rei da Babilônia com os teus próprios olhos, e ele te dirigirá a palavra face a face, e serás conduzido à Babilônia. Contudo, ouve a promessa do Senhor, Zedequias, rei de Judá. Assim declara Yahvé quanto a ti: tu não morrerás pela espada, mas encontrarás a morte em meio à paz. Assim como as pessoas queimavam incenso a teus pais, os reis que te antecederam também queimarão incenso em tua homenagem. E lamentarão por ti, exclamando: Ah, Eterno, Todo-Poderoso, assim será, pois esta é a minha promessa, diz Yahvé. Então o profeta Jeremias proclamou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, durante o cerco que o exército do rei da Babilônia impingia sobre Jerusalém e contra as outras cidades de Judá, que ainda conseguiam resistir, Laques e Azeca, pois só restaram essas cidades fortificadas em Judá. Eis a palavra do Senhor que veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez pacto com todo o povo que estava em Jerusalém, a fim de proclamar a libertação dos cativos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém mais estaria autorizado a escravizar um compatriota judeu. E todos os chefes, líderes e todas as pessoas do povo que haviam realizado este pacto de libertar cada um de seus escravos concordaram unânimes em jamais voltar a escravizá-los. Obedeceram, pois, a aliança firmada e os libertaram. Contudo, passado algum tempo, retrocederam no voto feito e tornaram a prender e escravizar seus compatriotas. Então a palavra de Yahvé veio a Jeremias nestes termos: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: firmei uma aliança com os seus antepassados quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse: no fim de 7 anos, cada um de vós libertará seu compatriota hebreu, que tenha se vendido a vós por qualquer motivo. Depois de te servir durante 6 anos, tu os libertarás. Mas vossos pais não me ouviram, nem prestaram atenção. Não faz muito tempo vos arrependestes do erro que praticastes e passastes a fazer o que é correto, e eu aprovo. Cada um concedeu liberdade ao seu próximo. Do mesmo modo, firmastes um pacto diante de mim, no templo que leva o meu nome. Contudo, mais recentemente, voltastes atrás e profanastes o meu nome, e cada um tomou de volta seu escravo e sua escrava, os mesmos que havias colocado em liberdade, e os escravizastes de novo. Portanto, assim determina Yahvé: vós não destes a devida atenção a mim, para concederdes
a liberdade, cada um ao seu compatriota e ao seu próximo. Por esse motivo, eis que eu mesmo proclamo a total liberdade dos cativos, declara o Senhor, por intermédio da guerra, da peste e da fome. Farei de vós um objeto de horror e vexame, exposto diante de todos os reinos da terra. Entregarei os homens que quebraram a minha aliança e não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim, quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal, ou seja, os chefes e líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro, sim, eu mesmo os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para todos os animais selvagens. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes nas mãos de seus inimigos que procuraram matá-los, e do exército do rei da Babilônia, que deixou de vos atacar. Eis que determinarei expressamente, afirma o Senhor, que voltem a esta cidade. Eles retornarão e a atacarão com violência, a invadirão sem piedade e a queimarão totalmente. Farei das cidades de Judá uma só devastação e que fiquem completamente desabitadas. A nossa leitura de amanhã está no livro do profeta Jeremias, capítulos 35, 36 e 37. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor continue nos abençoando. Um abraço.